Cumprimento a todos os meus irmãos com a paz de Jesus. Seja bem-vindo ao estudo da lição da Escola Sabatina número 5, Desculpas para evitar a missão. Antes de começar, vamos orar. Pai querido que estás nos céus, na Tua presença estamos buscando a Tua bênção, buscando iluminação do Espírito Santo. É em nome de Jesus que clamamos que o Senhor derrame o Espírito Santo sobre nós, que ao abrirmos a Tua palavra, o Senhor fale ao nosso coração. Em nome de Jesus pedimos. Amém, Senhor. Desculpas para evitar a missão. É muito fácil dar desculpas, e algumas desculpas são desculpas esfarrapadas, que não fazem sentido. Porém, nem sempre as desculpas são esfarrapadas. Existem desculpas que são bem justificáveis, mas mesmo assim, Deus não aceita desculpa. Deus não aceita um não da minha ou da sua parte. Aqui diz o verso áureo: depois disto ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Eu respondi: eis-me aqui, envia-me a mim. Isaías 6, 8. Esta resposta de Isaías é a resposta que Deus espera de cada filho, de cada filha. Disposição de se submeter, disposição de servir. Nem todas as pessoas chamadas para a missão foram tão submissas quanto Abraão. Deus chamou Jonas para pregar em Nínive, a capital da Assíria, essa cidade localizada no atual país do Iraque, ficava a cerca de 900 quilômetros de Jerusalém. Uma viagem de um mês a pé. Jonas não só recusou a ir, mas correu na direção oposta. Chegando a Jope, comprou passagem para Tarsis, atual sul da Espanha. Navegar 3.218 quilômetros teria levado pelo menos um mês, dependendo do clima. Como Jonas não queria confrontar o rei da Assíria, Jonas usou o mês que teria levado para chegar até Nínive para fugir da cidade de Nínive. Por que um homem de Deus faria isso? Os ninivitas, queridos, eram conhecidos por sua crueldade e maldade e haviam atacado Israel e Judá. No entanto, Deus chamou Jonas para ir a Nínive e pregar contra sua grande maldade. A linguagem usada nessa passagem se assemelha à utilizada por Deus com Abraão a respeito de Sodoma e de Gomorra. Porém, como veremos, Jonas não era como Abraão. Infelizmente, existe um contraste entre Jonas e Abraão. Ambos homens de Deus, porém um se submeteu e foi intercessor. O outro não se submeteu e não foi intercessor. Queridos, precisamos aprender com as experiências relatadas por Deus na Bíblia, porque tudo o que dantes foi escrito para o nosso ensino foi escrito para nós que vivemos nesta última geração, esperando a volta de Jesus. Temos que nos inspirar em Abraão, o intercessor, mas não como Jonas, que não demonstrou nenhuma paixão pelas almas pecadoras. Que Jesus Cristo encha o seu coração e o meu de amor, de paixão pelas almas e de espírito de submissão ao que Deus quer de nós. Aleluia! Na parte de domingo, nossas desculpas. Medo. O medo é algo que surgiu no ser humano após o pecado. Gênesis capítulo 3, 9 mostra que Adão e Eva, quando ouviram a voz de Deus na viração do dia, à tardezinha, ali no Éden, perguntando: Adão, Adão, onde estás? Adão e Eva fugiram. E quando Deus perguntou para Adão: por que vocês fugiram? Ah, porque eu tive medo. A primeira vez que a Bíblia menciona o medo foi ali, no Éden, porque eles pecaram. O pecado nos afasta de Deus. O pecado nos faz fugir de Deus. O pecado cria em nós
este instinto chamado medo, instinto e sentimento. Mas, meus queridos, nós não precisamos ter medo de Deus, porque Deus é amor, Deus é misericórdia. Jonas teve medo dos ninivitas. Queridos, a Bíblia menciona em 2 Reis, capítulo 14, verso 25. 2 Reis, capítulo 14 e o verso 25. Aqui menciona que Jonas viveu no tempo do reinado de Jeroboão II. 2 Reis, capítulo 14, verso 25 diz: também este restabeleceu os termos de Israel desde a entrada de Amate até ao mar da planície, conforme a palavra do Senhor, Deus de Israel, a qual falara por ministério do seu servo Jonas, filho do profeta Amitai, o qual era de Gate-Efer. Então Jonas era profeta, filho também de profeta. E Jonas é mencionado aqui em 2 Reis 14, 25. Isto mostra que Jonas viveu no período de 750 anos antes de Cristo, no reinado de Jeroboão. Queridos, Jonas conhecia muito bem quem era Nínive e da tremenda crueldade e maldade dos ninivitas. Abra sua Bíblia em Naum capítulo 3. A palavra de Deus descreve esta maldade dos ninivitas. Leia comigo, Naum capítulo 3, vamos ver os versos 1 até o verso 4. Ai da cidade ensanguentada, sanguinária, ela está toda cheia de mentiras e de rapina, não se aparta dela o roubo. Estrépito de açoite há e o estrondo do ruído das rodas, e os cavalos atropelam e carros vão saltando, o cavaleiro levanta a espada flamejante e a lança relampagueante, e haverá uma multidão de mortos e abundância de cadáveres, e não terão fim os defuntos, tropeçarão nos seus corpos, por causa da multidão dos pecados da muito graciosa meretriz, da mestra das feitiçarias, que vendeu os povos para os seus deleites e as gerações com as suas feitiçarias. Aqui Naum descreve os ninivitas e a cidade de Nínive como uma cidade sanguinária, uma meretriz e também mestre de feitiçarias. Por isso Jonas temia ir até Nínive. Lemos também no segundo livro de Reis, capítulo 17, o segundo livro de Reis, capítulo 17, vamos ver o verso 5. Leia comigo. Porque o rei da Assíria subiu por toda a terra e veio até Samaria e a cercou por 3 anos. No ano 9 de Oséias, o rei da Assíria tomou a Samaria e transportou a Israel para a Assíria e fê-los habitar em Ala e em Abor, junto ao rio de Gozã e nas cidades dos Medos. Queridos, isto que está relatado aqui no 2 Reis, capítulo 17, verso 6, foi quando o povo de Israel foi feito cativo. Eles foram levados de Samaria para a Assíria. Isto foi no ano 722. É aqui que as 10 tribos desapareceram, porque as 10 tribos de Israel, elas foram levadas cativas para a Síria e nunca mais retornaram desse cativeiro. Diferente de Judá. Judá, quando foi levado como cativo para a Babilônia, em 586, eles permaneceram lá 70 anos e retornaram para Jerusalém. Mas no caso das 10 tribos de Israel, elas nunca retornaram da Assíria. Por isso, desapareceram. Jonas odiava os assírios e torcia pela destruição e perdição deles. Possivelmente, uma das razões pelas quais Jonas não estava disposto a ir a Nínive era o medo dos ninivitas. Os assírios eram um inimigo terrível e Nínive era a capital do reino. Entre as cidades do mundo antigo, nos dias do reino de Israel dividido, uma das maiores cidades era Nínive, a capital do Império Assírio. No tempo da sua prosperidade temporal, era também um centro de crime, de maldade.
A inspiração a caracterizou como cidade sanguinária, toda cheia de mentiras e de roubo. Em linguagem figurada, o profeta Naum comparou Nínive a um leão cruel e devorador. Nínive era magnífica como cidade. Os historiadores dizem que Senaqueribe expandiu, fez crescer grandemente a cidade, incluindo a construção de um enorme palácio no sudoeste. Este palácio media 503 metros de comprimento por 242 metros de largura. Vejam o tamanho deste palácio, muito grande. Tinha pelo menos 80 cômodos. Ele também construiu 18 canais para trazer água para a cidade, os quais ficavam até 65 quilômetros de distância. Seu tamanho, por si só, teria sido assustador. Mas os assírios também eram implacáveis. Em seu relato de conquista de Babilônia, Senaqueribe, o rei assírio, se vangloriou de haver enchido as ruas com os cadáveres dos habitantes, jovens e velhos. Esculturas em relevo encontradas durante escavações retratam cenas de soldados empalando vítimas. Soldados assírios empalando vítimas, ou seja, colocando uma estaca pontiaguda através do ânus, e isto eles faziam com crueldade. Queridos, eram as pessoas com as quais ninguém gostaria de encontrar. Não eram avessos ao uso da violência nem de crueldade gratuita contra aqueles que eles não gostavam. Ao se imaginar andando entre as massas populares na cidade de Nínive, Jonas deve ter tremido de medo. Porém, queridos, o medo não vem de Deus. A Bíblia diz na primeira carta de João, abra sua Bíblia, na primeira carta de João, o capítulo 4, vamos ver aqui o verso 18. No amor não há temor, antes o perfeito amor lança fora o temor. A Bíblia diz claramente que o amor de Deus implantado em nós expulsa fora todo medo, todo temor. Nós não podemos nos deixar dominar pelo medo, porque o medo paralisa as pessoas. Satanás usa o medo para impedir o seu avanço, para impedir o seu crescimento. O medo vem de Satanás, mas Jesus Cristo nos liberta de todo medo. Medo da doença, medo da morte, medo do desemprego, medo das guerras, medo de qualquer coisa. O Espírito Santo derramado sobre você e sobre mim, pelo poder de Jesus Cristo, o Espírito Santo nos liberta do medo. Ele derrama o amor de Deus em você. E o amor de Deus vence o medo. Aleluia! Na parte de segunda-feira, nossas desculpas, ideias falsas, conceitos falsos. Quando nós temos um conceito errado de Deus, as coisas complicam na nossa vida espiritual. Você se lembra daquela parábola contada por Jesus dos trabalhadores que receberam do Senhor? Um recebeu 5 talentos, outro recebeu 2 talentos e um recebeu 1 talento. O que recebeu 5 talentos trabalhou e granjeou, conseguiu mais 5. O que recebeu 2 talentos trabalhou e conseguiu mais 2. Mas o que recebeu 1 enterrou porque ele tinha medo do Senhor. O Senhor da parábola representa Deus. E quando o Senhor da parábola veio acertar as contas, ele perguntou para este que recebeu somente 1, onde estão os talentos? Ah, eu tive medo e enterrei. E aqui está o talento que o Senhor me deu. Ele devolveu 1 talento, porque ele não trabalhou com o talento, ele não duplicou o talento, porque ele tinha medo, ele tinha uma falsa ideia do Senhor, uma concepção errada do Senhor. Queridos, quando nós alimentamos conceitos errados sobre Deus, se você permitir que Satanás desenhe o caráter de Deus na sua mente, Satanás vai desenhar um Deus como? Arbitrário, ruim, vingativo. Essa é a caricatura que Satanás pintou de Deus. Um Deus ruim, um Deus carrasco, um Deus vingativo. Nós não poderemos ter medo de Deus. Nós precisamos amar a Deus. Abra sua Bíblia em Jonas capítulo 1 e vamos ler a partir do verso 1.
Aqui diz: e veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: levanta-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. E Jonas se levantou para fugir de diante da face do Senhor para Tarsis. Ele não se levantou para obedecer a Deus, ele se levantou e foi na direção oposta. E descendo a Jope, achou que um navio ia para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem e desceu para dentro dele, para ir com eles para Tarsis, de diante da face do Senhor. Mas o Senhor mandou ao mar um grande vento, e fez-se no mar uma grande tempestade, e o navio estava para se quebrar. Então temeram os marinheiros, e clamavam cada um para o seu Deus, e lançavam no mar as fazendas que estavam no navio, para o aliviarem do seu peso. Jonas, porém, desceu aos lugares do porão e se deitou e dormia um profundo sono. Queridos, como era possível Jonas dormir num momento como esse? Eu pergunto, como é possível os laodiceanos, os membros da igreja de Laodiceia, de Apocalipse capítulo 3, estarem dormindo quando o mundo está em chamas, quando o mundo está vivendo tragédias, o mundo está perecendo, e muitos laodiceanos, a maioria dos membros da igreja de Laodiceia, que são mornos, não são frios e não são quentes, ou seja, não são batizados pelo Espírito Santo, eles não têm o azeite nas suas lâmpadas, não fazem brilhar a sua lâmpada e estão dormentes. Como é possível? É o sono de Satanás. Por isso nós temos que acordar. Este sono que Jonas estava dormindo no fundo do navio, e dormia um profundo sono, diz aqui o finalzinho do verso 5, isto veio de Satanás, não de Deus. E aqui o verso 6 diz: e o mestre do navio chegou-se a ele e disse-lhe: que tens dormente? Ou seja, como é que você pode estar dormindo numa hora desta? Levanta-te e invoca o teu Deus. Talvez assim Deus se lembre de nós, para que não pereçamos. E o verso 7, ele dizia a cada um ao seu companheiro: vinde e lancemos sortes, para que saibamos por que causa nos sobreveio este mal. E lançaram sortes, e a sorte caiu sobre Jonas. Então lhe disseram: declara-nos tu agora, por que razão nos sobreveio este mal? Que ocupação é a tua? E de onde vens? Qual é a tua terra? E de que povo és tu? Queridos, eles investigaram, eles questionaram, eles exigiram de Jonas uma explicação. Muitos adventistas mornos, que não testificam, não dão estudos bíblicos, não estão apaixonados pelas almas, eles vão ser questionados quando todas as calamidades começarem a acontecer. O grande tremor de terra anunciado na abertura do 6º selo de Apocalipse 6:12. O grande tremor de terra, o escurecimento do sol, a lua em sangue, a queda das estrelas, ilhas e montes se movendo dos seus lugares, o céu se recolhendo como um pergaminho. O povo vai estar em desespero e perguntando: o que é isso? E eles vão questionar, eles vão arrancar dos cristãos adventistas a resposta, porque eles se negaram a pregar antes, terão que pregar. Antes do fechamento da porta da graça, haverá um período chamado de julgamento dos vivos, selamento dos vivos, quando o selo do Deus vivo será aplicado na testa dos filhos e filhas de Deus. E, queridos, ao mesmo tempo, o sinal da besta será aplicado também na testa ou na mão dos ímpios. Por isso, queridos, o povo vai estar em desespero quando eles contemplarem todos os sinais majestosos que vão ocorrer no céu e na terra, na abertura do 6º selo, o início do selamento dos vivos. E então eles vão questionar, eles vão perguntar para o cristão adventista: o que é isso? Você tem uma resposta, uma explicação para tudo isso que está acontecendo? E então muitos vão abrir a boca e falar. Meu querido irmão, nós temos que falar em bons tempos e em maus tempos. Nós precisamos testemunhar quem é o nosso Deus, a quem servimos, qual é a nossa bendita esperança.
Aqui diz o verso 9: e ele lhes disse: eu sou hebreu e temo ao Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra seca. Queridos, aqui nós temos a história de Jonas. Foi lançado no mar, um grande peixe o engoliu, e então a tempestade acalmou. A verdade, meu querido irmão e minha querida irmã, a verdade é que Deus não aceita o não. Deus deu o livre-arbítrio para você dizer sim ou não. E nós podemos dizer sim ou não para Deus. Mas Deus não aceita o não. As consequências de um não sendo dito para Deus, o soberano Deus, Criador dos céus e da terra, a sua vida nunca mais será a mesma se você disser não para Deus. Abra sua Bíblia agora em Jonas capítulo 2 e vamos ler capítulo 2, versos 1 até o verso 3. E orou Jonas ao Senhor. Agora Jonas já estava dentro de um peixe. E Jonas orou ao Senhor das entranhas do peixe, diz aqui. E disse: na minha angústia clamei ao Senhor, e ele me respondeu: do ventre do inferno gritei, e tu ouviste a minha voz. Por que do ventre do inferno gritei? Porque inferno, a palavra hebraica é Seol, que significa o abismo. Aqui é uma referência a Jonas dentro da barriga do peixe e ele lá nas profundezas das águas. Por isso ele disse: do ventre do inferno gritei e tu ouviste a minha voz. Porque tu me lançaste no profundo, no coração dos mares, e a corrente me cerrou, todas as tuas ondas e as tuas vagas têm passado por sobre mim. E agora o verso 7. Quando desfalecia em mim a minha alma, eu me lembrei do Senhor, e entrou a ti a minha oração no templo da tua santidade. E o verso 9. Mas eu te oferecerei sacrifício com a voz do agradecimento, o que votei pagarei, do Senhor vem a salvação. Falou, pois, o Senhor ao peixe, e ele vomitou a Jonas na terra. Queridos, aqui está a história de como Jonas buscou ao Senhor em oração dentro do peixe. Deus é um Deus de misericórdia, queridos. Mesmo quando nós fugimos dele, ele corre atrás de nós e ele nos alcança. A graça divina nos alcança. E mesmo quando fugimos de Deus e na hora do desespero nós clamamos e oramos, ele nos ouve. Jeová ainda era o soberano, o vento e as ondas pertenciam a Deus, os peixes também. Ao Senhor pertence a terra e a sua plenitude, Salmos 24:1. Jonas voltou-se para o soberano da terra e do mar, confessou o seu pecado e foi salvo. Nós também podemos ter mal entendidos, falsas ideias, conceitos errados sobre Deus e o que ele espera de nós. Um mal entendido comum é que o desejo de Deus para nós é que nos concentremos em nossa própria salvação. Queridos, nós temos que primeiramente nos concentrar em nossa salvação, na santificação da nossa vida, mas isso não é tudo. Nós temos que testemunhar, nós temos que pregar. Embora sejamos instruídos a nos manter incontaminados do mundo, nosso foco também é levar a esperança e as bênçãos da salvação aos necessitados. Outro mal entendido, mau conceito que nos impede de aceitar o chamado é acreditar que o sucesso depende de nós. Deus nos chama e o sucesso depende de obediência a Ele. Somos tão incapazes de salvar pessoas quanto Jonas foi incapaz de salvar Nínive. Podemos ter uma mentalidade de salvador, porém nosso chamado não é para salvar. Nosso chamado é para cooperar com Deus na pregação do Evangelho. A salvação vem de Deus. É o Espírito Santo que dá o arrependimento. É o Espírito Santo que leva as pessoas à confissão. Louvamos a Deus porque Ele nos transforma, mas só Ele atrai as pessoas para Jesus. Plantamos sementes da verdade, mas só Deus converte o coração. Às vezes confundimos nosso papel com o de Deus, o que nos leva a encontrar desculpas para não testemunhar, mas são desculpas esfarrapadas que Deus não pode aceitar. A história de Rasa em Foz.
aquele jovem que foi chamado para o ministério profético antes de Ellen White. Antes de Ellen White, Deus chamou um jovem chamado Hazen Foss, e ele recusou contar a visão que recebeu de Deus. E então Deus conversou com ele, dizendo: se você continuar resistindo e recusando-se a contar a visão, eu vou finalmente tirar a visão de você e dar para outra pessoa. Como ele continuou recusando o chamado de Deus, Deus então removeu dele o dom profético e deu para uma jovenzinha de 17 anos, Ellen Gold Harmon, que depois, quando casou, recebeu o nome de Ellen Gold White. Mas, queridos, quando Ellen White contou a sua visão, a sua primeira visão, Hazen Foss estava presente no meio do auditório e depois ele falou com ela, dizendo: Deus tirou de mim esta mensagem e deu para você. A coroa que eu iria receber, você vai receber. O Espírito Santo se retirou de Hazen Foss. Ele nunca mais teve nenhum interesse por coisas espirituais. Queridos, quando nós insistimos em recusar o chamado de Deus, em obedecer a Deus, porque achamos que temos a liberdade de dizer sim ou não para Deus, sim, temos a liberdade de dizer sim ou não, mas um não para Deus significa sim para a perdição. Quando você diz não para Deus, você está dizendo não para a vida eterna, não para as bênçãos. Você se afasta de Deus. O Espírito Santo o vai deixar. Num momento da sua vida, se você insiste na prática do pecado, se você insiste na prática da rejeição do chamado de Deus, num momento o Espírito Santo vai se retirar e você vai ser uma pessoa perdida, como Hazen Foss. Queridos, Deus não aceita o nosso não. Graças a Deus eu posso dizer que Deus não aceita o nosso não. Porque Ele não aceita, Ele insiste. Ele insiste uma vez, duas vezes, três vezes, Ele insiste conosco. E pelo poder do Espírito Santo, nós nos rendemos a Deus. Como no caso de Jonas, finalmente ele decidiu obedecer a Deus. Louvado seja Deus porque não desistiu de Jonas. O amor de Deus corre atrás de você, meu querido irmão. E Ele nos alcança. A graça de Deus nos envolve e nos dá o arrependimento e nos faz testemunhas de Jesus. Aleluia! Na parte de terça-feira, nossas desculpas, a inconveniência. Inconveniência, Deus cria as inconveniências. Deus cria situações difíceis. Por isso, Ele nos força para correr para Ele. Ele nos força a orar. Que Deus bendito, maravilhoso é este, que Ele cria inconveniências para o nosso bem, para nos salvar. A experiência de Jonas no ventre do peixe, relatada aqui em Jonas capítulo 2, foi uma demonstração dramática do amor e da misericórdia de Deus. E a oração de Jonas revelou que ele compreendeu a mensagem do amor de Deus. Imaginem se Deus tivesse desistido de Jonas. Não só ele se perderia, mas todos os ninivitas teriam se perdido. Graças a Deus que a graça divina não desiste facilmente. Inconveniências que nos forçam a depender de Deus. Leia comigo Jonas capítulo 3, verso 1 em diante. E veio a palavra do Senhor segunda vez a Jonas. Esta foi a segunda vez que Deus conversou com Jonas. E disse: levanta-te e vai à grande cidade de Nínive e prega contra ela a pregação que eu te disse. E levantou-se Jonas e foi a Nínive, segundo a palavra do Senhor. Era, pois, Nínive uma grande cidade de 3 dias de caminho. E começou Jonas a entrar pela cidade caminho de um dia e pregava e dizia: ainda 40 dias e Nínive será subvertida, será destruída. E os homens de Nínive creram em Deus e proclamaram um jejum e vestiram-se de saco desde o maior até o menor. Pense nos ninivitas como pessoas profanas, cruéis, pecadoras, que não conheciam Deus. Mas eles foram tocados pelo Espírito Santo, ouviram a mensagem da pregação de Jonas e se arrependeram dos seus pecados e jejuaram. E até mesmo o rei assírio, ele também se arrependeu. Veja o verso 6.
porque esta palavra chegou ao rei de Nínive, e levantou-se do seu trono, e tirou de si os seus vestidos, e cobriu-se de saco, e assentou-se sobre a cinza, e fez uma proclamação que se divulgou em Nínive, por mandado do rei e dos seus grandes, dizendo: nem homens, nem animais, nem bois, nem ovelhas provem coisa alguma, nem se lhes dê pasto, nem bebam água. Era um jejum que exigia o não comer nada e não beber água. Esse é um jejum difícil. Mas os homens, diz o verso 8, mas os homens e os animais estarão cobertos de sacos e clamarão fortemente a Deus e se converterão, cada um do seu mau caminho e da violência que há nas suas mãos. Quem sabe se voltará a Deus e se arrependerá, se apartará do furor da sua ira, de sorte que não pereçamos? E Deus viu as obras deles, como se converteram do seu mau caminho, e Deus se arrependeu do mal que tinha dito lhes faria e não o fez. Queridos, esta cidade foi poupada. A pregação de Jonas surtiu grande efeito. Jonas, como evangelista, teve um grande sucesso, porque ele converteu a cidade inteira, incluindo o rei. Independentemente dos sentimentos de Jonas sobre os ninivitas, ele pregou o que Deus lhe ordenou e os resultados foram surpreendentes. Só que Jonas não ficou feliz com o bom resultado do evangelismo. Jonas tinha preconceitos que precisavam ser quebrados. Enfrentar nossos preconceitos requer humildade. A missão também requer tempo e energia emocional. Investir na vida de outros e realmente cuidar deles pode ser desgastante. Em um tempo em que nos estressamos cuidando da nossa própria vida e dos nossos problemas, dar apoio emocional pode parecer exaustivo demais. O envolvimento na missão requer que mudemos a forma de usar o dinheiro e como nos sentimos em relação ao dinheiro, seja para auxiliar pessoas, ou seja para comprar literaturas e materiais de divulgação, ou pagar por serviços ou comodidades para ganhar mais tempo para o trabalho missionário. Existem gastos relacionados à missão. De um jeito ou de outro, o trabalho missionário requer sacrifício. Nós precisamos fazer algum sacrifício para pregar o Evangelho. Sempre será uma oferta com sacrifícios. Queridos, a boa notícia é que, apesar das falhas de Jonas, Deus operou de forma maravilhosa para levar os ninivitas ao arrependimento. Infelizmente, Jonas não compartilhou da mesma alegria, porque ele ficou triste pela conversão dos ninivitas. Não fique, querido irmão, querida irmã, não fique esperando pelo momento certo para pregar. Pregue a tempo e fora de tempo. Lembre-se, não fique esperando pela inconveniência que Deus vai criar. Deus pode criar uma inconveniência, algo que você não deseja, mas Deus cria situações difíceis para nos fazer submeter a Ele, para nos fazer obedecer. Deus quer nos salvar e Ele fará qualquer coisa para nos salvar. Isso que Ele fez com Jonas foi trágico, foi algo desagradável que aconteceu para ele, mas foi para a salvação de Jonas. Deus cria as situações inconvenientes por amor a você. Deus das misericórdias, Deus que não desiste de nós, Deus que insiste em nos chamar, em nos capacitar para sermos evangelistas dele. Que o Espírito Santo faça de você, meu querido irmão, um ganhador de almas, um homem e uma mulher submissos à vontade do grande Deus, Criador dos céus e da terra. Aleluia! Na parte de quarta-feira, nossas desculpas e os conflitos desconfortáveis. Os conflitos desconfortáveis estão aqui em Jonas capítulo 4. Ah, Senhor, não foi isso que eu disse, estando ainda na minha terra? Por isso me adiantei, fugindo para Tarsis, pois sabia que tu és Deus bondoso e compassivo. Perceba que Jonas conhecia o caráter de Deus. Este conceito que Jonas tinha de Deus estava certo.
Ele sabia que Deus era bondoso, compassivo, tardio em irar-se, grande em misericórdia, tudo isso está certo. E que mudas de ideia quanto ao mal que anunciaste. Jonas capítulo 4, verso 2. Queridos, graças a Deus podemos dizer que Deus é bondoso e compassivo, tardio em irar-se. Isto se aplica a você e a mim e se aplica também aos pagãos, aos ímpios do mundo. Deus é bondoso, compassivo, longânimo, paciente. Aqui em Jonas capítulo 4, abra sua Bíblia, Jonas capítulo 4, a partir do verso 3. Peço-te, pois, ao Senhor, tira-me a minha vida, porque melhor me é morrer do que viver. Por que Jonas estava pedindo para morrer? Porque ele viu que a sua profecia não se cumpriu. Ora, Nínive não foi destruída, mas o povo se arrependeu e se converteu. A pregação de Jonas tinha dois sentidos. Um sentido era a destruição da cidade caso não houvesse arrependimento. O outro seria realmente o arrependimento dos ninivitas. E eles se arrependeram, então a pregação foi um sucesso. Mas por que Jonas estava pedindo para morrer? Porque ele tinha um preconceito muito grande com os ninivitas. Ele odiava os ninivitas. Ele não estava feliz com a conversão deles. Peço-te, pois, ao Senhor, tira a minha vida, porque melhor me é morrer do que viver. E disse o Senhor: é razoável esse teu ressentimento? Você precisa de um outro Deus, meu querido irmão? Este é o Deus da Bíblia, é o nosso Deus, que conversa conosco. Lembra-se como ele conversou com Abraão? E Abraão foi intercedendo pelos sodomitas, dizendo: se existirem 50 justos em Sodoma, o Senhor vai destruir. E depois, se existirem 45, 40, 30, 20, 10. Queridos, este Deus da Bíblia, que é o seu Deus e o meu Deus, porque Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente, é um Deus que dialoga, que permite você conversar com Ele. E ele conversou com Jonas dizendo: e disse o Senhor, é razoável este teu ressentimento? Isso que você está sentindo está certo, Jonas? Pense um pouco. Verso 5. Então Jonas saiu da cidade e assentou-se ao oriente da cidade, e ali fez uma cabana e se assentou debaixo dela, à sombra, até ver o que aconteceria à cidade. Ele estava esperando para ver se a cidade seria destruída ou não. E fez o Senhor Deus nascer uma boboreira que subiu por cima de Jonas, para que fizesse sombra sobre a sua cabeça, a fim de o livrar do seu enfado. E Jonas se alegrou em extremo por causa da boboreira, que fazia sombra sobre ele. Mas Deus enviou um bicho no dia seguinte ao subir a alva, o qual feriu a boboreira e esta se secou. Tudo foi intencional. Intencionalmente Deus fez nascer essa boboreira e intencionalmente em um dia Deus permitiu que o bicho comesse e a planta secou. Queridos, Deus estava tentando ensinar uma lição para Jonas. Deus trabalha com você, meu irmão, com você, minha irmã, de forma igual. É assim que Deus age com você e comigo. Deus manda circunstâncias inconvenientes, Deus cria problemas que nos forçam a depender dele para nos humilhar, para quebrar os nossos preconceitos. Deus quer a nossa salvação a qualquer custo. E o verso 8. E aconteceu que, aparecendo o sol, Deus mandou um vento calmoso oriental, e o sol feriu a cabeça de Jonas, e ele desmaiou, e desejou com toda a sua alma morrer, dizendo: melhor me é morrer do que viver. A segunda vez, ele está pedindo para morrer. Então disse Deus a Jonas: é acaso razoável que assim te enfades por causa da boboreira? E ele disse: é justo que me enfade a ponto de desejar a morte. Jonas respondeu para Deus: é justo sim que eu esteja pedindo para morrer. E o verso 10. E disse o Senhor: tiveste compaixão da boboreira, na qual não trabalhaste, nem a fizeste crescer, que numa noite nasceu e numa noite pereceu? E não hei de eu ter compaixão da grande cidade de Nínive, em que estão mais de 120 mil homens que não sabem discernir entre a sua mão direita e a sua mão esquerda, e também muitos animais? Deus está dialogando com Jonas
e revelando a sua graça, a sua bondade, a sua misericórdia. Meu querido irmão, Jonas sentia um ódio tão profundo pelo povo para o qual Deus o enviara pregar, que preferia morrer a ser humilhado quando o fracasso da sua pregação sobre o juízo contra Nínive viesse à tona. Jonas queria que Nínive fosse a próxima Sodoma e Gomorra a ser queimada, varrida da face da terra. Ele ansiava pelo juízo divino sobre aquele povo que ele odiava. Que contraste entre Jonas e Abraão. Abraão intercedia pelos sodomitas, pedia pela salvação deles. Jonas torcia pela destruição dos ninivitas. Qual é o seu sentimento em relação aos pecadores, aos não cristãos, aos povos pagãos, aos budistas, aos muçulmanos, aos seguidores do hinduísmo? Queridos, qual é o nosso sentimento em relação aos pecadores? Pela segunda vez na história de Jonas, Deus o confrontou não com um sermão ou com uma fala, mas com uma experiência, a experiência da aboboreira. Nesta nova experiência, Deus ajudou Jonas a reconhecer que a sua visão estava errada. Quando a planta morreu, o infortúnio fez com que Jonas ficasse irritado, inseguro em relação à sua autoestima e seus pensamentos se tornaram suicidas. Queridos, Deus quer nossa salvação, como Ele queria também a salvação de Jonas e dos ninivitas. Depois dessa experiência, Deus o corrigiu com voz suave, ajudando-o a reconhecer como era tolice valorizar uma planta mais do que os milhares de homens, mulheres e crianças de Nínive, bem como seus animais. Queridos, o livro de Jonas não teve um fim. Ele está aberto. A história de Jonas não acabou. Nós também não sabemos o que aconteceu com Jonas. A Bíblia não fala que Jonas se arrependeu. A Bíblia não dá um desfecho para esta história. A história está em aberto. Por quê? Intencionalmente, Deus permitiu que a história de Jonas terminasse assim. Porque essa pode ser a nossa experiência. Deus quer que você entre na história de Jonas, que você argumente com Deus, que você se submeta a Deus e entenda que o Deus das misericórdias está tentando salvar você, tirando você da sua zona de conforto, para que você seja uma testemunha de Jesus, para que você seja um evangelista, e entender também que a graça de Deus se estende às cidades, às grandes cidades ímpias dos nossos dias. O nosso mundo está cheio de Sodomas e Gomorras. O nosso mundo está repleto de grandes cidades ímpias como Nínive. E onde estão os mensageiros do Senhor? Estão dormentes? Estão dormindo? Estão mornos? Deus quer nos acordar e derramar sobre nós o Espírito Santo. Aleluia! Pela graça divina. Na parte de quinta-feira, eis-me aqui, envia-me a mim. Que contraste entre Jonas e Isaías. A história de Jonas, isso é um lembrete gritante de que o nosso papel é ser meramente um canal de bênção, um canal entre o céu e a terra para alcançar os pecadores. Deus é o único que pode convencer e converter os corações, mas Deus precisa de agentes aqui na terra. Deus precisa de células hospedeiras, pessoas que se disponham a multiplicar e fazer crescer o reino do nosso Senhor Jesus Cristo. A história de Jonas é um lembrete de que Deus busca mensageiros dispostos e humildes que sigam a sua direção. Em Isaías capítulo 6 e os versos 1 até o verso 8, leia comigo, Isaías 6, 1 a 8. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e o seu séquito enchia o templo. Os serafins estavam acima dele, cada um tinha 6 asas. Com 2 cobriam os seus rostos, e com 2 cobriam os seus pés, e com 2 voavam.
e clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. E os umbrais das portas se moveram com a voz do que clamava, e a casa se encheu de fumo. Então disse eu: ai de mim, que vou perecendo, porque sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Mas um dos serafins voou para mim, trazendo na sua mão uma brasa viva que tirara do altar com uma tenaz. E com ela tocou a minha boca e disse: eis que isto tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e purificado o teu pecado. Depois disto, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Então disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Essa é a atitude que Deus espera de mim e de você. Quando nós vamos morar no campo, nesta região, sem presença adventista, nós viemos como missionários de Deus. Aposentados, mas continuamos sendo missionários voluntários do nosso Senhor Jesus Cristo. Não estamos buscando comodismo, conforto somente, mas queremos evangelizar, queremos salvar almas. Quando nós nos dispomos voluntariamente, é o que Deus quer. Mas quando nós não dispomos voluntariamente a fazer o trabalho de Deus, Deus força um pouco. Como fez com Jonas. Ele forçou a situação, mandou aquelas tragédias, mandou a tempestade no mar, mandou o peixe para engolir Jonas. Deus força a situação por amor a nós. Porque dizer não para Deus, isto é perdição, é se distanciar da bênção de Deus. Deus quer a nossa salvação. E se eu não quiser cumprir com a missão que Deus me deu, será que tudo vai continuar do mesmo jeito? Eu vou continuar vivendo a minha vida normalmente? Não. Quando nós dizemos não para Deus, as coisas mudam. Deus não aceitou o não de Moisés. Lembram-se das desculpas de Moisés? Eu sou pesado de língua, eu não sei falar. Escolhe outro. Deus não aceitou o não de Moisés, insistiu e finalmente ele obedeceu. Deus não aceitou o não de Jonas. Deus também não aceitou o não de Razen-Foz, mas ele insistiu dizendo não e se perdeu. Meu querido irmão, o chamado de Deus está aí, na sua mão. Deus está procurando voluntários. E se não forem voluntários, serão como Jonas, meio contra a sua vontade, mas foi e pregou o evangelho. Queridos, a história de Jonas revela o amor de Deus por pessoas que vivem onde seu amor não é sentido e sua voz não é ouvida. Assim como teve piedade de Nínive, Deus tem piedade dos milhões que povoam as grandes cidades de hoje, onde edifícios tomam o lugar de árvores e flores e o barulho constante torna difícil aquietar-se e ouvir a Deus. Os ninivitas não sabiam distinguir entre a mão direita e a mão esquerda. Deus precisa de mensageiros dispostos a levar esperança a pessoas esgotadas pela vida agitada. Isaías ouviu a voz de Deus perguntando: quem há de ir por nós? Qual será a sua resposta, meu querido irmão? Será que você vai dizer como Isaías: eis-me aqui, envia-me a mim? Será que Deus vai aceitar o não? Ele não aceita o não. Temos a liberdade para dizer não? Sim, mas ai daquele que diz não para Deus, porque é não para a vida eterna. Em uma folha de papel ou no seu diário de oração, você deve escrever o nome de pelo menos 10 pessoas incrédulas, 10 pessoas que você quer converter a Jesus. E comece a orar e jejuar uma vez por semana por essas pessoas. Escolha também uma cidade próximo de você que não exista a presença adventista. Meu querido irmão, nós precisamos fazer alguma coisa. Precisamos fazer amizades interesseiras. O que significa isso? Amizade que você faz para levar a pessoa a Jesus. Você se aproxima das pessoas, você faz o bem para as pessoas, intencionalmente você se aproxima delas
com a intenção de levá-las a Jesus, levá-las para o céu. Quando você se propõe a fazer isso, o Espírito Santo vai preparando o caminho, vai abrindo as portas. Queridos, as desculpas daqueles que falham em realizar a obra de Deus não os isentam da responsabilidade. Se escolhem não fazer a vontade de Deus, estão negligenciando as almas pelas quais Cristo morreu e a responsabilidade dada por Deus, e são registrados nos livros do céu como servos inúteis. Mas você e eu não somos servos inúteis. Deus derramará o Espírito Santo sobre você e sobre mim. Se o profeta Jonas tivesse obedecido sem questionar, teria sido poupado de muitas experiências amargas e teria sido abundantemente abençoado. Quando nós obedecemos voluntariamente, nós vamos sofrer menos e vamos ter mais sucesso. Apesar de tudo, no desespero de Jonas, o Senhor não se afastou dele. E assim Deus também quer restaurar em você e em mim esta fé, este desejo de salvar, esta paixão pelas almas. Como terminou a vida de Jonas? Nós não sabemos, mas nós poderemos decidir como vai terminar a nossa vida. Qual vai ser a sua resposta, meu irmão? Qual vai ser a sua resposta? Deus disse para Isaías: a quem enviarei? Quem há de ir por nós? Isaías disse: eis-me aqui, envia-me a mim. Que esta seja a sua resposta, meu irmão, minha querida irmã. Deixe-me orar com vocês. Pai querido que estás nos céus, humildemente, em nome de Jesus Cristo, em submissão a Jesus Cristo, nós queremos falar como Isaías falou: eis-me aqui, envia-me a mim. Derrama sobre nós o Espírito Santo, purifica-nos e usa-nos para a glória do teu nome. Em nome de Jesus. Amém. Deixo com você, meu querido irmão, minha querida irmã, a paz de Jesus. Amém.